Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo das obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos na terceira obra, Quando Voltar a Primavera, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e hoje nós abordaremos o capítulo 6º, Multidão e Jesus. Amélia Rodrigues, nessa obra, faz uma referência a uma citação evangélica íncita no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Diz o evangelista: curas na região de Genezaré. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de seu manto. É assim que todos os que tocavam eram salvos. Esse texto também está no capítulo 14 de Mateus, versículos 34 a 36, mas por conta de em Mateus ser mais econômico, nós preferimos aqui falar sobre o que está no Evangelho de Marcos. Multidão e Jesus. Jesus era sempre procurado pelas multidões. As multidões esfaimadas, as multidões sedentas, as multidões doentes. E ele gostava da presença das pessoas. Nesse texto evangélico, a gente vê que ele toma o barco para estar em contato com as multidões. Ele não se furtava ao encontro das pessoas, como às vezes nós fazemos. Preferimos nos isolar. Preferimos a solidão. E aqui eu não me refiro ao tempo de quarentena, mas mesmo antes. Preferimos nos privar de conviver para estarmos sozinhos, como se isso nos desse evolução espiritual. Por medo de sofrer, por medo de se enganar, de ser traído, de ser magoado, de ser incompreendido, de ser pago pela ingratidão. Medo de amar. Mas como é que nós podemos exercitar a caridade? Como é que nós podemos exercitar o perdão? Como é que nós podemos exercitar a compreensão se não estando em contato com a multidão? Amélia Rodrigues, nesse capítulo, começa dizendo: a multidão são as chagas sociais, as dores superlativas, as agonias e decepções, são as lutas e angústias, são as dificuldades. Bem, se vê que não é uma multidão de anjos, mas uma multidão de espíritos imperfeitos como nós somos. E eu fico pensando sobre quantas vezes nós ficamos querendo ser mais perfeitos para servir. E com as nossas defecções morais, nos sentimos envergonhados, entristecidos com a nossa pouca capacidade de sermos úteis. Mas esquecemos que Jesus é aquele que muitas vezes fez o milagre de multiplicar pães e peixes. É aquele que recolhe no ímã do seu coração as pequenas migalhas que nós temos para dar e faz com que elas se tornem fartas oferendas para Deus. Jesus é aquele que enalteceu a pequena doação da viúva, que deu do que tinha de necessidade, e não daquilo que os homens ricos davam do seu supérfluo, do que não era necessário. Esse ensinamento e essa exemplificação de Jesus perante as multidões pode nos dar muito consolo. Porque se nós somos essa multidão necessitada, nós estamos diante do nosso médico, daquele que pode nos amparar, nos socorrer, nos proteger.
dar de que necessitamos. É bem verdade que ele também nos exige que possamos amparar-nos mutuamente, que possamos também dar aos outros aquilo que nós percebemos que o nosso próximo tem de necessidade, no limite das nossas possibilidades, sem nos atormentar. Todos nós estamos caminhando para esse processo de aperfeiçoamento evolutivo e nós ainda cairemos, nós ainda delinquiremos, tropeçaremos, nos equivocaremos. Mas a mensagem de Jesus nunca foi uma mensagem de condenação dos nossos erros, embora ele não conivisse com a iniquidade. Não concordando com os nossos erros, sempre acreditou que cada um de nós é capaz de superá-los. Por isso, ele se doava às multidões. É graças à acreditação que Jesus dá ao poder de regeneração das criaturas. É graças à confiança que Jesus tem no amor que ele se virava para as multidões. Mas às vezes nós queremos recolher frutos temporãos. Às vezes nós queremos achar que alguns anos de serviço e de semeadura já podem ser responsáveis para colheitas abundantes. E esquecemos de dar tempo para que cada fruto possa germinar, florescer, frutificar no seu tempo. Amélia Rodrigues vai dizer ainda: a multidão são um imenso vale de 1000 nonadas e muitas necessidades humanas mesquinhas. E aí, quando a gente se defronta com o egoísmo nosso ou dos nossos semelhantes, nós ainda ficamos perplexos, amedrontados, vestimos a toga de juiz e apontamos o dedo inquisidor para apontar as faltas dos outros, esquecendo das nossas próprias faltas, porque só somos capazes de reconhecer aquele ato de egoísmo porque muitas vezes nós nos identificamos com ele na nossa marcha. Somos tão intolerantes a essas pequenas alfinetadas, como a Amélia diz, esses 1000 nonadas que terminam por ferir, e esquecemos que o nosso mestre, puro de coração e perfeito, precisou carregar um mandeiro infamante debaixo de um sol escaldante, submetendo-se à perversidade e ignorância humana, quando poderia, no estalar de dedos, desfazer toda aquela cena. Fez isso, mais uma vez, não para conivir com o mal, mas para dar-nos o exemplo do amor imortal. Como é que a gente deve se comportar perante todas essas situações? Amélia continua: a multidão, onde fermentam os ódios e os miasmas da morte semeiam o luto e disseminam a peste em avalanche desesperadora num contágio de longo porte. Esse livro, Amélia assina o prefácio dessa obra em 14 de junho de 1976, nos parece bastante atual. A peste em avalanche desesperadora num contágio de longo porte. É lógico que aqui não se fala do coronavírus. Mas quantas vezes do lado de fora tem acontecido metáforas do que ocorre do lado de dentro? O tsunami do lado de fora e a torrente, as altas ondas das emoções desvairadas, das paixões do lado de dentro. O terremoto do lado de fora e a queda das nossas ilusões do lado de dentro. O coronavírus do lado de fora e a epidemia da maldade do lado de dentro das criaturas. É como se fosse o Criador desenhando pra gente. Se tá difícil para você visualizar o que está acontecendo dentro de você, eu vou desenhar aqui do lado de fora para ver se você consegue enxergar melhor.
Esse é o significado da multidão. E veja a postura amorosa de Jesus perante a multidão. Porque ele poderia se enfadar, tergiversar, dar as costas e simplesmente retornar para os cimos celestes. No entanto, ele permanece em contato, ensinando, educando, acolhendo e, sobretudo, amando. Nós que fazemos parte da mesma multidão, não raras vezes não temos paciência de fazer a mesma coisa. E aí Amélia diz: todos os grandes missionários desceram das altas planuras para as multidões, que são o nadir da humanidade. É como se da multidão, em que tem esse caldo de cultura, esse caldo de diferenças, nós estivéssemos tentando, ao calor das provas, submetidos à pressão dos eventos, fazer com que isso vire um caldo saboroso, em que todos juntos, enlaçados pela fraternidade, alcancemos esse patamar de humanidade real, exatamente como o Cristo sempre exemplificou. Sua presença acalma, diz Amélia, diminuindo o fragor da batalha, amainando guerras de fora quanto os conflitos de dentro. É como se fosse aquela psicosfera que se espalha, que contamina no sentido positivo as criaturas humanas de fé e esperança de que podem vencer os seus próprios conflitos. É a expectativa do amanhecer de uma nova era, que depende exclusivamente do nosso trabalho interior, do nosso poder transformador com base no esforço pessoal. Amélia prossegue dizendo: Jesus toma o barco e, ao chegar às praias de Genezaré, a notícia voa nos pés alígeros da ansiedade e a multidão se adensa. Onde ele ia, haviam pessoas, como diz Marcos, que se acercava dele para tentar tocar na orla das suas vestes, pela certeza de serem curados. Jesus sempre conservando impavidez, serenidade, tocando e se deixando tocar. Ele não tinha medo da contaminação. Como a luz solar, também não teme as águas turvas do pântano com medo de se contaminar. Sabe da sua essência. É bem verdade que nós ainda não chegamos nesse patamar. E, portanto, precisamos nos cuidar para não nos conspurcar com o erro do outro. Mas isso não deve se traduzir num afastamento simbólico, afetivo em relação ao outro. Jesus é esse poder que devolve a vida às criaturas humanas. E aí Amélia diz: no entanto, por cima de tais expectativas e conquistas transitórias, Jesus, perante as multidões, alonga o olhar para o futuro e descortina além dos painéis por vindouros a nova humanidade. Uma humanidade transformada, acolhida pelos seus braços amorosos, mas que passasse a não procurá-lo apenas como curandeiro vulgar, porque efetivamente não fora para isso que ele viera. Jesus vem como o médico das almas, como aquele agente transformador nas nossas vidas, e não como um curador de corpos destinados a morrer, que já estão caminhando para a sua degenerescência e decrepitude. Amélia termina dizendo: mesmo hoje, após esses acontecimentos de Genezaré, defrontam-se as multidões, buscando soluções imediatas para o corpo, no pressuposto de que estão tentando atender o espírito, esculpando-se das paixões, aparentando manter os compromissos com Jesus mediante um comércio infeliz para com as informações e conquistas imperecíveis. Eu não sei vocês, mas para mim,
Amélia aqui fala diretamente para os espíritas, ou pelo menos para todos aqueles que estudam e creem na imortalidade, mas ainda não vivem como ela. Não significa que nós sejamos isentos de faltas. Após cair, o que a gente faz? O que a gente faz com a fé que a gente abraça depois que nós somos flagrados, nós mesmos, nem precisa do olhar do outro, quando nós flagramos os nossos equívocos? De onde nós resgatamos a força moral para nos modificar? Precisamos nos voltar insistentemente para a recuperação dessas forças, a fim de nos abastecer para os períodos de luta. E aí ela termina falando que o exemplo de Jesus vem para libertar o homem de si mesmo, arrebentando os elos escravocratas, que o fixam as mansardas soezes do primitivismo espiritual de cada um. Todos nós temos os nossos espinhos na carne. Ninguém se engane. Pode mudar o assunto, pode mudar a temática, mas todos temos. Reconhecer isso é doloroso. Não reconhecer é mais doloroso. Reconhecer isso, mesmo sendo doloroso, é o que nos equipara para modificar. Com Jesus, nós conseguimos, com o tempo, reunir forças para nos libertar. Cristianismo é Cristo em nós, vivo, não como um objeto de decoração, não como um pretexto, mas como um motivo. Jesus espera conduzir-nos às praias da nova Genezaré do amor, onde ele até hoje espera por todos nós, a aturdida multidão de todos os tempos. Não podemos deixar o nosso Mestre esperando. Façamos agora o que é necessário e o que é preciso. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.